Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos estudar a lição? Começando aqui o estudo de quinta-feira, dia 26 de dezembro. E vem falando sobre a história de... Continua. A história com os discípulos continua, né? Vamos ver o que a lição de quinta-feira está dizendo? Vamos ler aqui parágrafo por parágrafo de novo para a gente entender. Vamos lá então, vamos dar um zoom aqui, pra gente poder entender melhor, ver melhor. Deixa eu ver aqui. Aí, beleza. Vamos lá então. Os discípulos voltaram para a Galileia e se reuniram perto do mar de Tiberíades. Precisando de sustento e apaixonado pelo mar, Pedro anunciou que iria pescar. Os outros discípulos rapidamente se juntaram a ele, mas o plano falhou. Eles passaram uma noite inútil tentando pegar peixes. Ao amanhecer, viram alguém na praia, mas não o reconheceram. Como leitores, sabemos que era Jesus. Esse foi o primeiro parágrafo. Vamos lá, vamos introduzir aqui o primeiro parágrafo. Primeira questão, né? Discípulos voltaram para a Galileia, ficaram perto do mar de Tiberíades. Logo depois disso, Pedro anuncia que vai pescar. Os discípulos vão junto com ele, mas tiveram uma noite ruim, não conseguiram pegar peixes. Quando amanheceu, eles viram que tinha alguém na praia, mas não reconheceram. Esse alguém era Jesus, mas nós, como leitores, sabemos que era Jesus. Eles não sabiam. Top? Esse foi o primeiro parágrafo. Bora para o segundo. Quando os discípulos seguiram as instruções de Jesus, a noite de frustração transformou-se num dia de euforia. Havia tantos peixes que eles não conseguiam puxar as redes para dentro do barco. Quando os discípulos chegaram à praia, Jesus pediu que trouxessem alguns dos peixes que haviam pescado e os acrescentassem aos que ele já havia preparado. Além do que Jesus providenciou para eles, os discípulos deram sua própria contribuição. Isso aponta para o trabalho contínuo que os discípulos fariam como uma extensão da obra de Cristo. Mas, mesmo os peixes dados pelos discípulos vieram de Jesus, que milagrosamente havia enchido as redes apenas momentos antes. Nosso melhor trabalho sempre se deve a Cristo. Assim, os discípulos atraíram os peixes para as redes, assim como os discípulos atraíram os peixes para as redes, Jesus nos atrai para si. Esse segundo parágrafo aqui é um parágrafo intenso, hein? Parágrafo intenso, o segundo parágrafo aqui, cara. Começando aqui, né? A primeira questão é: discípulos seguem as instruções de Jesus. Depois eles têm essa noite ruim transformada em euforia. Tinha tanto peixe que eles não conseguiam nem puxar para o barco, né? Tinha tanto peixe que eles não conseguiam nem puxar o peixe para o barco. Quando eles chegam à praia, Jesus pede que trouxerem peixe, Jesus acrescenta junto com os deles. Aí vem aqui, ó, uma questão que eu quero grifar com vocês, que é aqui, ó: nosso melhor trabalho sempre se deve a Cristo. Porque apesar dos discípulos terem enchido o barco, quem fez isso encher foi Jesus, não foram eles. E aí outra questão legal é: os discípulos atraíram os peixes para as redes. Jesus atrai todos para si. Rapaz, que verso, hein? Que verso. O livro termina com Cristo questionando e apelando a Pedro após sua queda. O discípulo precisava ser restaurado e fortalecido.
A tripla negação de Pedro foi superada por uma tripla reafirmação e triplo desafio. Cada pergunta começava solenemente com o nome completo de Pedro: Simão, filho de João. A primeira pergunta, Jesus lidou com o antigo orgulho de Pedro, que permaneceria fiel mesmo que os outros não o fizessem. Em contraste com a autoconfiança anterior, as respostas de Pedro estavam cheias de humildade. Em resposta, Jesus deu a Pedro uma comissão especial e fez referência à morte dele, quando realmente estaria pronto para morrer por causa de Cristo. Pedro finalmente expressaria seu profundo amor e lealdade, se entregando sua própria vida. Vamos lá então, gente. Primeira questão aqui, né? Pedro precisava ser restaurado e fortalecido depois da negação dele. E essa tripla negação, ele teve aquela tripla negação, ela foi superada por um triplo desafio e uma tripla reafirmação dele. Toda vez que Jesus chamava Pedro, ele chamava Simão, filho de João, usando o termo completo dele aqui, né? A primeira pergunta que Jesus faz, ela lida diretamente com o orgulho de Pedro, que permaneceria fiel, mesmo após, quando os outros não vão estar mais. Em contraste, né, com essa autoconfiança anterior, agora as respostas de Pedro, elas estavam cheias de humildade. Então, Jesus dá uma missão especial a Pedro que faz referência à morte dele. Quando realmente ele estaria pronto para morrer, Pedro então finalmente iria expressar seu amor e lealdade entregando a sua própria vida a Cristo Jesus. Esse foi aí o terceiro parágrafo. Vamos ao último, que é pequenininho. Hoje Jesus continua chamando discípulos e procurando testemunhas como discípulos de Cristo. Nossa missão é crer com fervor e amar intensamente, como fizeram os primeiros discípulos. Então, olha, isso aqui já está grifado, né? Mas eu vou regrifar aqui. Jesus continua chamando discípulos e procurando testemunhas. Esse é o maior fator, né? Assim como fizeram os primeiros discípulos, Ele quer que a gente continue crendo na missão com fervor e amar intensamente. Então essa foi a lição de quinta-feira. E agora vamos ao resumo dessa lição aqui. Resumo de quinta-feira, vamos lá. Primeira questão aqui, os discípulos voltaram para a Galileia e foram se reunir perto do mar de Tiberíades. Aí Pedro fala, vou pescar. E o povo fala, vamos junto. E foi todo mundo junto. Aí eles passaram a noite toda. Mar pra lá, mar pra cá. Rede pra lá, rede pra cá. E ninguém pega nada. Chegou de manhã, todo mundo cansado. Olha pro mar, nada lá. Olha pra praia, tem uma pessoa lá. Só que eles não reconheceram essa pessoa que estava lá na praia. Mas nós, como leitores de João 20:14, sabíamos que era quem? Jesus. Então, Jesus lá da praia vira pra turma e fala, ó turma, joga a rede do outro lado. Eles jogam a rede do outro lado. E aí, aquela noite que era ali de frustração virou uma grande euforia. Tinha tanto peixe que não conseguiam mais subir o peixe para dentro do barco. Depois, deixa bem ali a meditação dessa história toda que diz que nosso melhor trabalho, aquilo que nós melhor podemos fazer, ainda assim, se deve a Cristo. Os discípulos, eles atraíram peixe para a rede, porém Jesus, ele atrai todos para si mesmo. E aí termina o livro com Pedro sendo restaurado e fortalecido por Jesus, né? A tripla negação dele se tornou numa tripla reafirmação e também num triplo desafio.
Jesus sempre chamava ali o nome de Pedro, falando: Simão, filho de João, e aí, como é que vai ser agora? Vai me ajudar ou não vai? Tipo assim, a primeira pergunta de Jesus, ela vai de cara ali com o orgulho de Pedro, para poder quebrar o orgulho dele. E então Pedro se estabelece de novo com um profundo amor, com profunda humildade, declarando que ele de fato era e que ele fazia referência a Cristo agora de toda maneira. E Pedro finalmente, né, ele restaura, ele expressa seu profundo amor e entrega de fato sua vida a Cristo Jesus. E aí, para terminar, Jesus ele continua chamando discípulos e procurando testemunhas. Assim como fizeram os primeiros discípulos, nós devemos crer com fervor e amar intensamente em Cristo Jesus. Essa aí foi o resumo da lição de quinta-feira. Espero que você tenha gostado disso aqui e que tudo na sua vida seja inspiração. Em nome de Jesus, que Ele seja seu foco, que Ele seja tudo que você queira. Amém? Fica com Deus. Até a próxima. Amanhã tem a lição de quinta-feira, viu? Não se esquece de voltar aqui para poder ver. Lição de sexta-feira, quer dizer, lição de sexta-feira. Temos a edição de sexta-feira falando da a testemunha. Quem era a testemunha lá, gente? Quem foi que fez o negócio todo? Vamos ver amanhã na parte de sexta-feira, tá bom? Fica com Deus. Tchau.